Boa noite e bem-vindos ao On The Record, o programa de entrevistas aprofundadas da I24 News. Até a guerra mais recente com o Irã, os únicos que sabiam localizar o Estreito de Hormuz no mapa eram algumas pessoas que viviam na região, pessoas que acompanhavam o mercado global e a maioria dos professores de geografia. Mas desde que o Irã fechou essa via navegável estratégica, por onde passa diariamente 20% do suprimento mundial de petróleo, ou pelo menos passava no primeiro dia da guerra, lá em fevereiro, o nome se tornou quase um nome conhecido de todos. Israel disse que lançou sua operação contra o Irã para eliminar a ameaça dos mísseis balísticos. Ocidente, depois que o presidente Trump prometeu aos manifestantes contra o regime que, abre aspas, a ajuda está a caminho, mas o Irã rapidamente transformou a guerra em uma crise econômica, causando impactos em toda a economia global. Para analisar o que já está sendo descrito como a maior crise energética da história, estou acompanhado por Eyal Hashkes. Hashkes é um especialista em geoeconomia e fundador e CEO da Hashkes Growth Strategy Consulting Firm. Ele também é autor do livro The Economic Swords. Eyal, obrigado por se juntar a mim esta noite. É bom estar aqui, obrigado. Para contextualizar nossa conversa, você pode explicar brevemente por que o chefe da Agência Internacional de Energia está chamando isso de a pior crise energética que o mundo já enfrentou? E quem foi mais impactado por isso? E para entendermos melhor sobre o que estamos falando, vamos colocar um mapa do Estreito de Hormuz enquanto discutimos. Sim, então em termos de quantidade de petróleo retirada do mercado, essa é realmente a maior crise que a história moderna ou a história da humanidade já viu. Como você mencionou, 20% do petróleo bruto e dos derivados de petróleo do mundo foram retirados do mercado. Agora, isso elevou os preços do petróleo durante toda a guerra, mas não a um patamar que ainda não tenhamos visto. Os preços do petróleo foram mais altos em 2007, 2008 e durante a crise Ucrânia-Rússia em 2022. Portanto, ainda não atingiram esses níveis. Então, em termos de preços, ainda não é a maior crise que o mundo já viu, mas pode ser, podemos discutir. É pior que na Segunda Guerra Mundial? Não é em termos de crise econômica mundial, mas em termos apenas do mercado de petróleo e da importância que o mercado de petróleo tem hoje, é a maior crise. Mas se você olhar para o tamanho do petróleo como parte da economia mundial, na verdade é menor do que era na crise de 1973. Então a situação é um pouco mista. Em termos de quantidade de petróleo, é uma crise mais severa. Em termos de impacto na economia global, ainda não. O motivo pelo qual ainda não foi uma crise muito severa até agora é que o mundo se adaptou. Entre outras medidas, foram liberadas reservas estratégicas, centenas de milhões de barris de petróleo que os Estados Unidos e outros países possuem. Se a crise durar o tempo suficiente para esgotar essa reserva estratégica ou essas reservas estratégicas, então chegaremos a um ponto de crise em que teremos que ver adaptações profundas nas economias do mundo e escassez severa de combustíveis, aumentos muito acentuados no custo da eletricidade. Então, ainda não chegamos lá, mas podemos chegar. Agora, em termos de quem é mais prejudicado por essa crise, eu acho que o impacto mais imediato foi sentido pelos exportadores. Países do Golfo que estão exportando petróleo, que não têm algum tipo de maneira de contornar Hormuz. Então você pode falar sobre o Kuwait, pode falar sobre o Catar, pode falar sobre o Catar com seu GNL também, você pode falar sobre o Iraque. Esses são países cujas economias, tanto de acordo com projeções internacionais, quanto pelo que vemos na prática, foram as mais impactadas. Outros países do Golfo, como a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, também foram prejudicados. No entanto, eles têm alternativas, então foram prejudicados em menor grau. Essa é uma categoria. Uma segunda categoria de países são os países importadores de energia. Alguns deles estão na nossa região, como Egito e Jordânia. Outros, como no caso da Ásia, Paquistão e Bangladesh. Esses também foram prejudicados, porque não têm muito dinheiro para pagar pelos aumentos de preços. Então, já enfrentaram escassez real em seus mercados e uma inflação acentuada. Esses são os países já prejudicados. O restante do mundo ainda pode lidar com a crise, mas isso pode mudar, como mencionei. Olha, todo especialista em Irã com quem conversei me disse que todos esperavam que o Irã fechasse o Estreito de Hormuz imediatamente
E foi isso que aconteceu no primeiro dia da guerra. Então, havia alguma medida que poderia ter sido tomada para amenizar o impacto dessa crise? Acho que se tivesse uma máquina do tempo, voltaria 10 anos e avisaria que o Irã faria isso. O passo lógico seria construir mais infraestrutura de desvio, como os oleodutos de desvio da Arábia Saudita e dos Emirados Árabes Unidos. Projetos de infraestrutura como esses levam anos para serem concluídos. Mas se você só tem um aviso muito curto, então não dá para fazer isso. E é por isso que você não vê novos oleodutos surgindo. Agora, isso leva tempo, leva anos. Caso contrário, o Estreito de Hormuz é realmente um gargalo. É um lugar que você não consegue contornar facilmente. A única resposta para a qual os países talvez pudessem ter se preparado melhor seria a militar, mas isso é difícil devido às minas. Você tem que lidar com mísseis que são lançados do interior do Irã. Então, esses são desafios. Você tem que lidar com a marinha iraniana, não necessariamente grandes navios de guerra, mas barcos pequenos, lanchas armadas. Ao lidar com isso, é difícil, pois há várias frentes a enfrentar. Preparar uma solução militar leva meses. Talvez vejamos o início disso nesta semana. Talvez estejamos vendo o início disso, mas só o tempo dirá. Não é fácil. Estamos falando sobre Project Freedom, abrindo basicamente o caminho para que navios, embarcações mercantes possam sair. Isso começou esta semana. Exatamente. Começou esta semana, ainda precisamos ver como vai se sair. Será que realmente vai abrir, ou pelo menos permitir, que alguns navios porta-contêineres e outros saiam do estreito e entrem no estreito? Vamos ver. Não é uma operação fácil, por isso levou meses para preparar e pode levar meses para implementar também. Então você falou sobre diferentes países, como a Arábia Saudita, usando o seu oleoduto leste-oeste para contornar o Estreito de Hormuz. Nos Emirados Árabes Unidos, existe o oleoduto de Abu Dhabi, que envia para o porto de Fujairah, que fica fora do estreito, embora tenha sido significativamente destruído, mas bombardeado pelo Irã durante a guerra. Mas eu quero passar para a resposta dos Estados Unidos. Só foi em meados de abril, durante o cessar-fogo, que os Estados Unidos impuseram um contrabloqueio aos portos iranianos no Estreito de Hormuz. Que vantagem isso dá aos Estados Unidos sobre o Irã? E como o Irã está tentando contornar essa medida dos Estados Unidos? Após cessar fogo, todos aguardavam a reabertura do Estreito de Hormuz. Mas isso não ocorreu. Então, os Estados Unidos pensaram que o cessar-fogo permitiria isso, mas não permitiu. O passo seguinte foi adotar a mesma ação dos Estados Unidos, impor um contrabloqueio em resposta ao bloqueio iraniano. E eu acho que a justificativa era, ou pelo menos uma das justificativas, era fazer com que o tempo não estivesse do lado do Irã. Se o Estreito de Hormuz for fechado só para navios bloqueados pelo Irã, o tempo favorece o Irã. Então eu acho que um dos objetivos imediatos do bloqueio dos Estados Unidos era virar o jogo contra o Irã. Agora o tempo não está funcionando a favor do Irã. Você pode explicar, pode se aprofundar nisso, porque eu acho que esse é realmente o ponto central aqui. Se até agora a estratégia do Irã era empurrar com a barriga e ganhar tempo, aqui essa estratégia foi completamente invertida. Mas você pode explicar exatamente como o tempo está jogando contra o Irã neste momento? Então, antes de tudo, a cada dia que passa, o Irã pede centenas de milhões de dólares em importações e exportações, de acordo com algumas avaliações. Então, a cada dia que passa, há mais prejuízo econômico. O segundo impacto, possivelmente mais relevante e duradouro, é sobre o petróleo. O Irã exporta e precisa produzir petróleo. Se não puder enviar seu petróleo pelo Estreito de Hormuz, terá que armazená-lo em outro lugar. Logo, embora haja debate sobre em quanto tempo isso acontecerá, o Irã ficará com sua capacidade de armazenamento de petróleo cheia. Não terá mais lugares, seja em terra ou no mar, para armazenar petróleo. Quando isso acontecer, não haverá soluções mágicas. Será necessário fechar alguns poços de petróleo, prática chamada de shutting. E quando isso acontece, depende de qual campo, depende da sua composição química, depende de quão antigo ele é, mas quando isso acontece com alguns poços de petróleo, você não pode simplesmente ligá-los novamente. E às vezes você precisa de meses ou anos de novos investimentos para reabrir esses poços. Se o Irã não tiver armazenamento e o bloqueio dos Estados Unidos continuar, terá que fechar poços de petróleo, causando danos irreversíveis a alguns deles. Esse dano é de longo prazo, podendo durar meses ou anos, não apenas diariamente.
Especialistas em petróleo debatem muito sobre sua duração. Pelo menos alguns meses em que grande parte do petróleo não poderá voltar a ser extraído, talvez anos. Esse é um dano duradouro que prejudica a capacidade do CGRI e do regime iraniano de reabastecer seus cofres após a devastação econômica causada pela guerra. Então você diz que há avaliações variadas, mas nos dê uma estimativa aproximada de quanto tempo? O Irã ainda tem algum tempo até exceder sua capacidade de armazenar petróleo e ter de começar a fechar poços de petróleo. É uma questão de semanas. Alguns disseram que poderia acontecer dias atrás, mas não ocorreu. Outros acham que será em 1 ou 2 semanas. Alguns afirmam 2 meses. Mas, em geral, esse é o limite mínimo e máximo, porque você sabe onde está o armazenamento. Quer dizer, você pode rastrear containers, pode rastrear o armazenamento de petróleo em terra e no mar. Então, em geral, não tem como... Você não pode simplesmente recriar isso do nada. E realmente não dá para esconder grandes estoques de petróleo. Então, essas são as avaliações e se esperarmos algumas semanas, veremos. Então, o tempo definitivamente está passando. O tempo está passando. Olha, como o Irã está tentando, ou até mesmo conseguindo, contornar esse bloqueio... Alguns navios parecem estar conseguindo passar. Não sei quantos, depende de quem fala, mas provavelmente são poucos. O Irã é um país muito grande, tem uma extensão territorial muito grande. Teoricamente, é possível contornar por rotas terrestres tanto produtos comuns quanto petróleo, mas não há como competir com o porte dos navios porta-contêineres e de petróleo. Você não consegue competir com isso e as rotas terrestres não conseguem competir com isso. Então, qualquer coisa que você queira transportar por ferrovia, por caminhões para o Paquistão ou outros países vizinhos, ou pelo norte, a partir do Irã, ou pelo Mar Cáspio, as quantidades são muito menores. Eles não conseguem contornar Hormuz, assim como a Arábia Saudita também não consegue contornar isso totalmente por meio dos outros países que mencionamos. Porque o mar é a principal forma de transporte de mercadorias no século XXI, diferente do transporte terrestre. Simplesmente não tem a mesma capacidade numérica. Olha, é bem possível que a afirmação de que o mar é a principal via para o transporte de petróleo, ou que o Estreito de Hormuz é fundamental, seja verdadeira. É muito provável que alguns países tentem mudar sua percepção depois disso. Agora, quero dar um passo atrás e focar de forma mais ampla na região e no papel histórico que a energia desempenha nas dinâmicas de poder aqui no Oriente Médio. Quando falamos sobre petróleo, por exemplo, existe a principal organização, ou cartel, pode-se dizer, a OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, e sua versão ampliada, a OPEP+. Qual foi o papel da OPEP na crise atual? E vamos acrescentar a isso um acontecimento recente, com os Emirados Árabes Unidos anunciando que estão deixando o cartel. Que impacto isso terá sobre o grupo e sua posição? Normalmente a OPEP tem cotas de produção, mas agora existe uma cota física, o bloqueio do Estreito de Hormuz. Então, até mesmo o baixo... As cotas de produção definidas pelo cartel não são possíveis. Então, a situação atual é pior. Você tem uma cota natural ou física para o petróleo, por isso a OPEP não está desempenhando um papel importante. O que eles fizeram foi aumentar ligeiramente sua cota de petróleo para permitir que outros países exportadores de petróleo que não estão no Golfo exportem mais petróleo, mas é uma quantidade pequena, está na casa das centenas de milhares. Não é mais do que isso, nada perto do que o mundo precisa para complementar o que está faltando em Hormuz. E o desdobramento mais recente também é de longo prazo. A saída dos Emirados Árabes Unidos da OPEP não tem impacto imediato, já que os Emirados Árabes Unidos, como citado, são limitados por Hormuz e só conseguem desviar parte de sua possível produção de petróleo. Por causa da limitação física, não agora no momento, no curto prazo. Agora, nem consegue cumprir essa cota. Certo, uma vez, por causa do bloqueio de Hormuz. Assim que o bloqueio de Hormuz for aberto, eles poderão cumprir a cota e depois superá-la. Agora, os Emirados Árabes Unidos têm uma capacidade de produção de petróleo entre 4,55 e 5 milhões de barris por dia, que é mais do que sua cota na OPEP, de cerca de 3,5 milhões de barris por dia. Então, esse 1 milhão ou 1,5 milhão a mais de barris de petróleo por dia que os Emirados Árabes Unidos podem bombear tem sido uma capacidade ociosa, não tem atendido aos mercados globais.
Neste momento, isso não vai atender aos mercados globais, porque fisicamente não pode sair, mas assim que puder sair fisicamente, vai conseguir atender aos mercados globais. E nesse estágio, essa quantidade será adicionada à produção global de petróleo, gerando mais receita para os Emirados Árabes Unidos e preços um pouco mais baixos, mantido todo o resto igual, porque haverá mais produção. Então, isso vai ter um efeito. Eu acho que o efeito mais interessante, ou outro efeito interessante, não é apenas econômico, mas também estratégico e geopolítico. Antes da guerra, havia uma rivalidade significativa entre Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. Isso se manifestou em todos os tipos de áreas. No Iêmen, por exemplo, na Somália, em Somalilândia, por exemplo, nos Acordos de Abraão e outros. E quando a guerra estourou, eles voltaram a ficar do mesmo lado. Achamos que a rivalidade tinha terminado. A rivalidade tinha acabado em quase todo o Oriente Médio, exceto no Irã. Mas não é bem assim, o que representa um golpe para a Arábia Saudita. Não me surpreenderia se a Arábia Saudita preparasse medidas políticas punitivas. Não sei quais seriam. Mas é um golpe relevante, já que a OPEP, historicamente liderada pela Arábia Saudita, é uma importante fonte de influência econômica e política para o país. Com os Emirados Árabes Unidos deixando essa plataforma cartelizada, isso enfraquece a força política e econômica da Arábia Saudita. Então, isso enfraquece. Desculpe interromper, isso prejudica a OPEP. A OPEP vai conseguir resistir a essa saída dos Emirados Árabes Unidos? E existe uma preocupação de que isso possa levar outros países a deixarem o cartel também? Potencialmente, eu não sei se algum outro país está planejando sair por conta própria, mas potencialmente isso pode levar a mais saídas. Eu diria que a OPEP Plus, incluindo Rússia e outros países fora da OPEP, continua relevante mesmo após a saída dos Emirados Árabes Unidos. Ainda detém mais de 45% da produção mundial de petróleo. Ainda é uma força relevante, não se pode ignorar a OPEP, mas acredito que ela vai perdendo influência e peso aos poucos. E se mais países saírem, de fato vai diminuir ainda mais. Definitivamente não é mais o que era em 1973. Você pode dizer isso sobre muitas coisas. E quando olhamos especificamente para o papel de Israel como exportador de energia, é um ator pequeno em um enorme mercado de petróleo. Mas Israel atualmente está exportando gás natural para seus vizinhos imediatos, Egito e Jordânia. Como extensa é essa parceria? E isso impactou o relacionamento entre os países ao longo dos anos? Então, globalmente não é grande, mas regionalmente é, especificamente para a Jordânia, o Egito e o próprio Israel. Existem pequenos mercados que têm grandes necessidades energéticas, incluindo gás. É assim que a eletricidade é gerada no Egito e na Jordânia. Através do gás natural israelense. Grande parte vem do gás natural israelense, a maior parte na Jordânia e uma boa parte no Egito. E se o gás não flui, temos vários exemplos disso. Então, eles precisam tomar medidas imediatas que impactam a economia interna e potencialmente a estabilidade interna e aumentam os preços. E vemos eles desligando os aparelhos de ar-condicionado em locais centrais, mandando funcionários públicos para casa mais cedo só para economizar energia quando o gás israelense não estava fluindo no início da guerra. Então, isso tem implicações econômicas significativas. Agora está fluindo. Eu diria que há alguns anos vimos isso impactar positivamente as relações políticas entre Israel, Jordânia e Egito também. Tivemos o Fórum do Gás do Mediterrâneo Oriental, que incluía Egito e Israel, e a bandeira israelense estava hasteada no Cairo. O ministro da Energia de Israel foi ao Cairo e foi recebido com grande respeito pelos presidentes egípcios. Sim, exatamente. Se você não viu esse momento, deveria procurar no Google e assistir no YouTube. É um momento muito marcante. E a Jordânia também. E acho que havia uma espécie de rivalidade no Mediterrâneo Oriental entre Israel, Egito e outros países contra a Turquia. Essa era a dinâmica de alguns anos atrás, mas mudou. O dia 7 de outubro foi a principal mudança. Existem outras áreas do setor de energia que Israel poderia aproveitar para obter melhores relações com seus vizinhos, além da Jordânia e do Egito? Pergunta interessante. O gás pode ser direcionado para vários lugares. Em alguns momentos do ano, provavelmente parte do gás israelense está fluindo do Egito para países europeus via GNL.
e provavelmente para países com os quais Israel não tem relações diplomáticas, como a Síria. Mas isso não é diretamente por Israel, é por meio de um terceiro, o Egito. Nesse caso, a Europa estaria muito disposta a consumir gás israelense, se houvesse infraestrutura para isso. No momento, não há infraestrutura, além daquela que eu mencionei, passando pelo Egito. Acho que quanto ao petróleo, Israel obviamente não é um produtor de petróleo, é um grande consumidor de petróleo, então não há muito potencial aí. Há debate sobre oleodutos contornando o Estreito de Hormuz, mas isso não é relevante nos próximos anos. Acho que o interessante, na verdade, é a eletricidade, já que você pode gerar eletricidade, por exemplo, em Israel, usando gás, energia solar ou qualquer outra fonte. Após exportar para outros países, também é possível importar eletricidade para Israel nos horários de pico. Para isso, são necessárias interconexões elétricas, que são muito mais fáceis e viáveis de construir do que oleodutos ou gasodutos, seja para a Europa ou Oriente Médio. Na verdade, as conexões elétricas são projetos que podem fazer sentido. E quanto à água? Porque eu me lembro que durante a guerra li algumas das suas análises descrevendo como a maioria, se não todos, os vizinhos imediatos de Israel precisam desesperadamente de água. E Israel não tem problema em relação à água. Israel está perdendo uma oportunidade aqui de usar a água como ferramenta diplomática? Com certeza. Israel não tem água para oferecer, apenas um pouco para a Jordânia, conforme o acordo de paz que é importante manter. Israel tem muito mais a oferecer. Pode usar seu conhecimento técnico em gestão da água, pois conseguiu transformar um deserto em um local fértil, algo que nenhum outro país fez. Isso ocorre devido ao domínio israelense na cadeia de suprimentos. É a melhor prática em toda a cadeia de suprimentos, da dessalinização ao uso da água, incluindo tratamento de esgoto e outros processos. Israel dominou todas as partes da cadeia de suprimentos e pode usar esse conhecimento e expertise para melhorar seu status político na região. Acho que quanto a países parceiros, em paz ou de paz fria, e até algumas populações inimigas, Israel deveria aproveitar isso. Não vi iniciativas israelenses de grande alcance que poderiam ter acontecido. E acho que essa é uma força fundamental de Israel. Deve aproveitar, não dar água, mas sim compartilhar esse conhecimento e mostrar o que sabe fazer e o que já fez. Sim, Israel definitivamente tem um histórico comprovado em fazer o deserto florescer, como Ben-Gurion chamava isso. Vamos passar para a última parte do programa, o quadro de perguntas rápidas. Vou te mostrar 3 imagens e você me diz a primeira coisa que vier à sua cabeça. Então este é o presidente sírio Ahmed al-Shara se encontrando com Erdogan da Turquia no Palácio Presidencial em Ankara. Agora, todas essas 3 imagens, a primeira coisa que vem à mente em termos de contexto energético. Contexto energético. Ok, então existe uma aliança sunita que tem potencial para muita cooperação energética. A Síria tem um pouco de petróleo, provavelmente um pouco mais de gás que ainda não foi produziu em escala muito pequena nos últimos 10 a 15 anos por causa da guerra em andamento. A Turquia quer aproveitar isso para se beneficiar economicamente e aproximar ainda mais a nova Síria de sua influência. Eu acho que Israel não deveria. No momento, eu diria que esses dois, Turquia e Síria juntos, e outros países sunitas, incluindo o Catar, são de certa forma países rivais de Israel. Eu não acho que isso precise ser assim. Acredito que há possíveis acordos de segurança e econômicos que podem ser assinados com a Síria e outros países. Eu acho que Israel precisa pensar, ou pelo menos aproveitar a administração atual e usar a disposição para fazer acordos. Vamos para a próxima imagem. O presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, em setembro de 2025. Eu não acho que eles estariam sorrindo agora, mas em termos de energia, resumidamente, o que você vê quando olha para essa foto? Existe a antiga ou nova rivalidade entre Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, cuja principal consequência energética envolve a OPEP. E eu acho que essa rivalidade vai continuar, mas devemos entender, como israelenses olhando para esses países, que eles se conhecem, essas duas pessoas, muito melhor do que jamais poderíamos esperar entender, de todas as perspectivas: rivalidade econômica, rivalidade política e amizade econômica e política.
Então, eu acho que eles têm uma relação muito complexa que nós, como israelenses, temos dificuldade de compreender. E o que estamos vendo é rivalidade, tanto na energia quanto em outras dimensões. Não acredito que seja inevitável considerar esses países rivais. Certo, e muito brevemente, este é o presidente da China, Xi Jinping. Sim, então a China, por um lado, é uma grande consumidora de energia do Oriente Médio. Por outro lado, acho que ela realmente se preparou para essa ou várias eventualidades. Ela acumulou cerca de 1 bilhão e 400 milhões de barris de petróleo como reservas. Então, pode enfrentar essa crise. E eu acho que também diversificou. A China diversificou suas fontes, incluindo renováveis, energia doméstica e estrangeira, com vários países fornecendo energia. Então, podemos enfrentar essa crise, pelo menos até certo ponto. Se ela durar mais do que alguns meses, talvez não. A China tem atuado mais no Oriente Médio, mas ainda não é uma superpotência global, nem está realmente presente lá. Mas isso pode mudar no futuro e é algo para acompanhar. Bem, El, isso foi fascinante, mas vamos ter que encerrar por aqui. Quero te agradecer novamente por ter participado comigo esta noite. Sintonize novamente na próxima semana, aqui no On The Record. Encontre o episódio de hoje e os anteriores no YouTube e Spotify. Obrigado por assistir. Muito obrigado pelo